Percebam que esse porquê, ele vai poder ser utilizado em 3 situações. A primeira delas, que provavelmente você conhece, é o famoso porquê do início de perguntas, no início de questionamentos diretos. Por exemplo, por que você se atrasou para a nossa primeira aula? Esse porquê começou um questionamento, então esse é um dos usos mais comuns e é um dos mais conhecidos por vocês, certamente. Eu agora quero dar ênfase a 2 outras situações desse mesmo porquê que talvez você não tenha tanto acesso. A partir dessa aula de hoje, você vai aprender que esse porquê também pode ser usado para ser substituído pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Sendo assim, esse porquê não apenas é usado no início de perguntas, ele pode ser usado no meio de uma estrutura na forma de um período. Então, se eu digo para você, eu não entendi por que você se atrasou para a nossa primeira aula. Eu não entendi por qual motivo, por qual razão você se atrasou para a nossa primeira aula. Percebam que agora eu não tenho uma pergunta direta, eu tenho uma pergunta indireta, porque eu tenho a condição de substituir esse porquê por uma das expressões por qual razão ou por qual motivo. Uma terceira situação que toca um outro conteúdo chamado regência verbal, que é o uso desse por como uma preposição ao lado desse que atua como um pronome relativo. Então, no meu exemplo, estes são os direitos porque estamos lutando. O verbo lutar exige a preposição obrigatória por. Então, se quem luta, luta por algo ou por alguém, essa preposição por precisa estar na declaração de forma obrigatória. E esse que está resgatando o substantivo anterior, direitos, que é masculino e plural. Então, eu posso juntar esse por mais os quais, formando a contração pelos quais. Então, eu tenho 2 possibilidades de construir esse período. Estes são os direitos porque estamos lutando, ou estes são os direitos pelos quais estamos lutando. Então, você, meu aluno, fique atento, porque esse segundo porquê, ele é recheado de possibilidades. Ele pode introduzir uma pergunta direta, ele pode ser substituído pela expressão por qual motivo, por qual razão, e ele ainda pode ser a associação da preposição por mais o pronome relativo que.